Preste bem atenção nos nomes que eu vou falar, nos nomes que vocês irão ler, para você entender o que aconteceu nessa porção da Bíblia. Vamos lá? Está todo mundo comigo aí? Juízes 4, verso de número 1. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército, como é que era o nome dele aí? Sísera, que habitava em Rosete Ragoim. Quem estiver pensando no nome para o filho aí, está aí uma indicação. Verso de número 3. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro. Fala comigo assim, tinha 900 carros de ferro. Os haviam oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, que não é o Obama, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali, Zebulon, e vai ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon, mulher, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você não for comigo, irei. Aliás, se você for comigo, irei. Mas se você não for, eu não irei. Respondeu Débora: está bem, eu irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Verso 10. Onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Robabe, sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Rosete Ragoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor pela espada derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé.
Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete Ragoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Razor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Císera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feito de couro e deu-lhe de beber e o tornou a cobri-lo. E Císera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou a procurar a Císera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jobim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Senhor Deus, eu sei que a porção que nós lemos foi grande e foi falado muitos nomes, mas nós vamos tentar explicar e aplicar a Tua palavra ao coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem que está aqui nessa noite. Ó Deus, que no final desse culto, nós possamos entender o propósito do Senhor para a nossa casa, que a nossa família, ela precisa estar nos propósitos de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Toma aí o seu assento. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção em mim, para você entender o que aconteceu naquele dia. O que ocorreu nessa história e o que essa história tem a ver comigo e tem a ver com você. O texto diz que novamente Israel desobedeceu o Senhor. Israel era um povo que gostava do chicote. Israel era um povo que adorava ser castigado, só pode, porque volta e meia eles desobedeciam ao Senhor. O texto diz que porque eles estavam agora desobedecendo novamente, o Senhor prepara um rei. Esse rei tinha um general chamado Císera, e esse general possuía quantos carros de ferro? 900 carros de ferro. E aí eu quero que você entenda que naqueles dias, um carro de ferro é como se fosse um tanque do exército hoje. O poder de um carro de ferro naqueles dias tinha um poder de destruição parecido com um tanque hoje. Porque o tanque hoje, ele enfrenta granada, ele enfrenta morteiro, ele enfrenta fuzil. E naqueles dias não tinha morteiro, não tinha fuzil e não tinha granada. Então esses carros de ferro, eles tinham poder, eles eram carros equipados com lanças, com navalhas, para destruir. Então o exército que estava vindo até Israel possuía só de carros 900 carros de ferro. E Israel tinha o quê? Israel tinha o quê? Israel tinha tudo. O texto diz que Deus estava com Israel. O Senhor, então, diz para Débora chamar um camarada chamado Baraque.
que era também um general, mas do povo de Israel. Porque o Senhor, ele iria entregar esses inimigos na mão de Israel. Mas antes disso acontecer, o texto diz que quando eles ficaram sabendo que eles iriam passar por isso, eles oraram ao Senhor. E quando eles oraram ao Senhor, o Senhor falou assim: olha, eu vou dar um jeito nesse negócio. Aí então Débora vai diante de Baraque e vai falar com ele: Baraque, você vai descer com esses homens, pega 10.000 homens aí, e vocês vão pelejar, porque Deus vai entregar os inimigos na mão de Israel. Só que Baraque, ele fala o seguinte para Débora: se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. Débora diz para ele então: Baraque, é o seguinte, eu vou, mas a honra não vai ser sua. A honra vai ser de uma mulher. O texto diz então que há ali todo um preparo para aquela batalha e que o Senhor entrega nas mãos de Israel esses 900 carros de ferro, ao ponto de Císera largar o carro de ferro, hashtag partiu a pé. Partiu a pé, você pode ler que você vai ver. Ele então tem uma ideia: já mataram todos os meus soldados, já destruíram todos os carros de ferro, eu preciso agora me esconder. E tinha um camarada lá, que ele fez uma tenda, e ele estava num lugar de paz. Ele era amigo de Israel, e ele era amigo também de Císera. Císera então chega na casa desse homem, a sua esposa chamava Jael, ele já conhecia ela, frequentava aquela casa, ele então fala com ela assim: ó, eu estou entrando aí para dentro. E ele entra, o texto diz que ela cobre ele. Depois que ele está lá dentro, ele fala com ela assim: eu quero água. E ela leva para ele leite. E ele faz uma outra proposta para ela também, um outro pedido: se alguém chegar aqui na porta e perguntar se tem alguém aqui escondido, é para fazer o quê? Diga que não tem ninguém. Mas Jael sabia quem estava dentro da casa dela. Jael sabia que aquele homem era um homem mau. Ela sabia que ela não poderia ter aquele homem ali. E o que ela faz? Ela arranca uma estaca, porque naqueles dias as tendas eram armadas e estacas fixavam as madeiras, os varões, no chão. Ela pega então uma estaca, e eu imagino o tamanho da estaca, porque o texto diz que ela crava essa estaca na testa dele, ao ponto que atravessa e chega até o chão. Então ela mata esse homem, ela mata esse general, e o Baraque, que estava atrás dele, procurando ele, ela fala assim: ó, o homem que você está atrás dele, eu sei onde que ele está, vem cá. E ela pega então e mostra para Baraque Císera com a estaca cravada na testa, até o chão. Baraque então fica feliz, e a partir daquele momento, eles tomaram conta daquele problema, daquela guerra, e o texto diz no verso 24: e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Israel não parou enquanto não destruiu os seus inimigos. Aí você está me perguntando assim: pastor, o que é a história de uma batalha, uma história de uma mulher que mata um homem com uma estaca na testa, tem para mim? Justamente no fechamento da semana da família. A primeira coisa que você pode anotar aí, ou guardar, que o texto vai me dizer e vai dizer para você, é que quando saímos do propósito de Deus, nós somos entregues nas mãos dos inimigos. Quando nós saímos debaixo dessa mão, aqui uma mão representada como a mão de Deus, e não tem como a gente imaginar o tamanho da mão de Deus, porque Deus é espírito e é infinito, é só uma figura, para você entender que a sua família, ela está coberta, protegida
pelas mãos do Senhor. Quando a minha família, ela sai dos propósitos, a minha casa vai sofrer, a minha casa vai pagar. Olha o que está no verso de número 1. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. O que Deus reprova? Pecado. Deus reprova desobediência. Agora olha o verso de número 2. Assim o Senhor os entregou na mão de Jabim. Eu quero dizer para você que Satanás, ele só vai até você, ele só pode fazer algo com você com a permissão de Deus. Tudo que eu e você passamos tem duas origens. Ou é consequência de pecado, ou é Deus nos provando, como ele fez com Jó. O texto deixa bem claro no verso 2, que foi o Senhor, com S maiúsculo, o Yeshua, o Todo-Poderoso, que os entregou na mão de quem? Do rei Jabim, o rei de Canaã. E aí, o comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete Ragoim. Sabe por que tem muita família gemendo? Sabe por que tem muita família sofrendo, dissolvendo? Porque tem famílias que estão saindo dos propósitos de Deus. Obrigado pelo seu amém. Quando a minha casa sai fora do propósito, Satanás chega diante de Deus e fala assim: o Senhor é justo. Está tudo em pecado, está tudo bagunçado, está tudo fora do propósito. Eu vou atuar. Aí Deus, porque é justo, ele fala assim: cão miserável, você está aqui na minha mão, eu vou soltar a corrente um pouquinho, vai lá e faz. É isso que acontece. Um lar desestruturado é um lar onde a família, os líderes, saíram fora do propósito de Deus. O que o conselho dessa igreja fez essa semana, são poucos conselhos que fazem. Investir uma semana em família. Quem esteve aqui segunda-feira viu a Veranice dizendo para nossas moças que elas não são mercadorias baratas para estar em amostra nem banca. Quem veio aqui na terça-feira viu famílias que estão apaixonadas pela Bíblia e que responderam uma pergunta atrás da outra. E geralmente são as mesmas famílias. Quem veio aqui na quarta-feira viu o que a música pode fazer dentro da nossa casa. O que a música pode fazer no nosso lar. A alegria de ver um filho cantando, de ver um filho tocando, da família estar unida. Quem veio aqui quinta-feira, ouviu da boca da nossa querida Juliane Salmé, que por mais que perdeu o marido há pouco tempo, Deus tem fortalecido, honrado e sustentado a casa dela. E quem veio aqui na sexta-feira, ouviu uma palavra, foi dura, do papel do homem. Quem veio aqui ontem, ouviu uma pregação sobre o que Deus fez na casa do carcereiro. O negócio lá meia-noite, lá, Silas e Paulo sendo libertos, não tem nada a ver com eles. O texto diz que houve salvação na casa do carcereiro. O texto diz que a casa do carcereiro foi salva. Hoje pela manhã, a nossa querida psicóloga Lucimária deu um show, uma aula aqui hoje. Como criar os nossos filhos, como agir no nosso lar. Então teve para todo mundo. Para todo mundo. Parabéns para você que pôde vir todos os dias. Parabéns para você que veio 5 dias. Quando a minha família está no propósito de Deus, Deus age. Quando a minha família sai fora do propósito de Deus, o inimigo vem e faz arruaça. Segunda coisa que o texto vai me ensinar, e ensinar a você também. Quando nos voltamos para esse Deus, mesmo que seja por interesse, olha como que Deus é cheiroso, olha como que Deus é misericordioso. Quando nos voltamos para Deus, mesmo com interesse, porque nós somos interesseiros, e eu vou provar que nós somos. Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia, fala assim: ainda que seja por interesse, só porque voltou,
orou, eu vou dar a bênção. Olha o que está no verso de número 3. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os haviam oprimido cruelmente durante quanto tempo? O texto está dizendo o porquê que eles clamaram. Olha por que eles clamaram. Não é porque Deus é lindo, porque Deus é cheiroso, porque Deus é poderoso. Eles clamaram a Deus porque o chicote, a lança, a espada estava no pescoço deles. E por que nós somos interesseiros? Porque quando nós estamos desempregados, nós vemos em todos os cultos, fazendo a campanha da porta aberta. Porque quando a mulher ameaça que vai sair de casa, eu ligo para o pastor e falo assim: pastor, em nome de Jesus, redobra o joelho do senhor aí e entra na campanha, porque a mulher partiu. A gente só procura Deus com interesse. Nós herdamos dos nossos antepassados que vieram da África, escravos, um espírito de pedinte, ou de esses aí mesmo. Pidões. Nós aprendemos com os nossos índios, e não é culpa deles, a troca, porque os portugueses chegaram com espelho, com colar, e trocavam em troca de madeira, de ouro e das índiazinhas. Então isso veio sobre nós, nós vemos a casa de Deus, a gente vem para cá na esperança, no anseio de receber. Mas graças a Jesus, que mesmo por interesse, Ele ainda faz milagre na minha e na sua casa. Aleluia! Ezequiel 33, 31. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as pratica. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávidos de ganhos injustos. Isaías 59, 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Hoje de manhã, o Espírito Santo de Deus me tocou para ministrar para os jovens. Quando eu fui orar ontem pedindo a Deus uma direção, Ele falou assim: nada de revista da escola. Eu quero uma palavra específica para eles. E nessa manhã eu falei sobre rendição. Como diz meu amigo Serginho, I surrender. Eu me rendo. Nós estamos precisando mais render ao Senhor. Uma pessoa, quando é rendida por um bandido ou por uma polícia, ela fica sem controle, ela fica totalmente dominada. Quanto tempo tem que o Senhor não te domina? Domina o seu falar, domina o seu agir, domina a sua atitude. Uma família nos propósitos de Deus é uma família guiada pelo Espírito Santo. Satanás se levantou contra a minha casa de forma terrível há um mês atrás. Terrível. Eu tinha que tomar uma atitude séria, pesada. E quando eu comecei a tomar atitude, o Espírito Santo de Deus me tomou de uma forma tão poderosa, que a minha esposa ela ficou surpreendida da maneira que eu agi. Não podia ser de outra maneira. Ou eu agia daquele jeito, ou eu iria perder algo muito precioso. Eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito. Eu e você precisamos ir a Deus, não somente por interesse, mas porque Ele é o nosso Deus. Israel deixou bem claro, verso 3, os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Se não tivesse opressão, Israel não tinha buscado a Deus. Terceira coisa que o texto vai me ensinar e vai te ensinar também. Os nossos desafios sempre serão grandes
e nos trarão temor e medo. Quando a notícia ruim chega, a primeira coisa que a gente faz é: meu Deus do céu, e agora? Eu não vou dar conta. Esse negócio é pesado demais. É muito cruel para a gente conseguir absorver. O texto diz que era 900 carros de ferro. Um carro de ferro dava para matar aí uns 20, 30 homens. Faz uma continha rápida aí. Pega 10 mil e divide por 900. Ou 900 divide por 10 mil. Era um carro para matar mais ou menos 11 israelitas. Dava tranquilo. Eu estou falando de um exército que não tinha muito equipamento. Contra um exército totalmente armado. Quando a notícia chega na minha e na sua casa, a primeira coisa que acontece é a gente pensar assim: eu não vou dar conta. É pesado demais. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e fosse comigo rapidinho, lá em 1 Samuel 17. Verso de número 4. Olha o tamanho do meu inimigo, olha o tamanho do seu inimigo. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate. Ele veio do acampamento dos filisteus. Quando fala filisteu, é matador, é gente que recebia mercenário para matar. Então o cara, chamado Golias, filisteu, agora vai falar as características dele. Tinha 2,90 m de altura. Verso 5. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos, o meu peso. Quando eu tinha 17 anos, vocês não esperam eu acabar de falar. O problema seus é esse, vocês são precipitados. Olha só, um homem de quase 3 metros, ele tinha um capacete de bronze, ele tinha uma couraça, uma roupa de bronze também, que tinha o meu peso quando eu tinha 17 anos. Verso 6. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Era um Robocop. Agora, olha o verso 7. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. A ponta era muito fina. A sua ponta de ferro pesava 7 quilos, só a ponta, e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. É esse camarada que chegou diante de um menino ruivo, de 17 anos, e encarou. Na realidade, ele não encarou Davi, ele humilhou Davi. Ele debochou de Davi. E é isso que o diabo faz com a minha e com a sua casa, com a minha e com a sua vida. Ele traz lá do inferno um problema, uma situação, e ele ri da nossa cara, porque ele fala assim: você é inútil, você é pequeno, você não vai dar conta. Só que Satanás, ele esquece o Deus que nós servimos, que é o mesmo Deus de Davi, e declarou para esse incircunciso: você vem a mim com lança e com espada, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Olha só, a quarta coisa que eu aprendo aqui está no verso de número 4. Na batalha contra esse inimigo, Deus vai contar com todos da casa. E aí eu quero fazer um alerta para os pais. Eu quero ler primeiro o versículo. Olha o que o verso 4 do texto base fala. Débora, uma profetisa, mulher de quem? Lapidote.
Então, o marido de Débora é Lapidote, não é Baraque. Essa mulher liderava Israel naqueles dias, ela era uma juíza. O que ela fazia? Verso 5. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as questões, igual fazia com Moisés. Agora, olha o verso de número 6. Uma mulher cheia de Deus, cheia de sabedoria, cheia de entendimento. O texto não fala, mas ela pensou assim: isso não é para mim sozinha, não. Débora mandou chamar quem? Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, e Naphtali, disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vai ao monte Tabor. Débora não encara sozinha. Ela chama Baraque, mas também não fica apenas com Baraque. Ela chama Baraque e fala assim: vai lá buscar quantos homens? 10.000 homens. Sabe por que tem muita família hoje sendo destruída? Porque o pai quer pelejar sozinho. Porque a mãe quer pelejar sozinha. Porque os filhos querem pelejar sozinho. No meio de um problema como esse, numa situação complicada como essa, Deus vai usar todos dentro da nossa casa. Aí tem uns pais bobo que falam assim: minha filha e meu filho não tem estrutura para uma batalha como essa de oração, mas tem estrutura para te ver discutindo um com o outro e brigando feio. Porque casal briga na frente dos filhos. Casal dá tapa na mesa na frente dos filhos. Casal bate geladeira na frente dos filhos. Casal lança palavra de maldição na frente dos filhos. Eles não têm estrutura para orar. Eles não têm estrutura para estar junto numa corrente de oração. Mas tem estrutura para ver o fuzuê. Vamos deixar de ser hipócritas. Aqui nessa igreja tem criança aqui de 3, 4, 5 anos que conhece Bíblia e que ora e que demônio sai. Nós estamos precisando de reunir a família toda. O problema é quando atinge um, escorre em todo mundo. Se o pai está mal, a família toda está mal. Se a mãe está mal, a família toda está mal. Se o filho está mal, os pais estão mal. Nós precisamos reunir Baraque e mais 10.000 do nosso lado e falar assim: nós estamos juntos porque Deus vai pelejar por nós. Tem uns pais que querem infantizar uns meninos que estão dando show. Tem menino que eu acho que fica pensando assim: nossa, meu pai é tão bobinho, tadinho. Eu acho que fala. Os meninos. Eu queria um médico. Como é que chama o médico que faz ultrassom? Esse camarada aí. Pode ter certeza que quando está passando aquela maquininha com gel na barriga, os fetinhos estão assim, ó. Estão numa outra pegada, irmãos. Tem pai que até hoje não sabe mexer com o WhatsApp, não sabe nem o que é o Wi-Fi. Os meninos já chegam na casa da gente, cadê onde está o Wi-Fi? Cadê a senha? Eu estou falando besteira aqui? Os meninos sabem tudo. Eu me lembro um dia que eu estava precisando fazer, não sei o que era, se era um videozinho, não sei o quê. O Joel veio, tomou o celular da minha mãe, é assim que faz. Começa a treinar a sua criança para participar. Se ela está ouvindo discussão, se ela está ouvindo berro, se ela está ouvindo briga, ela vai clamar, ela vai orar e ela está junto. Débora chamou Baraque chamou 10.000 homens. Josué declarou: eu e a minha casa. Eu não sei a idade dos meninos de Josué, mas ele falou assim: está todo mundo no pacote. Para de privar o seu filho daquilo que não é para ser privado. Orar não é privação, não deve ser privação. Compartilhar não deve ser privação. Porque, como eu falei, o que é ruim a gente não priva eles. Depois é que faz, que vai botar a mão na cabeça. Nossa, Deus, discutimos na frente dos meninos e agora como é que vai fazer? Mas já fez. Essas crianças precisam ver você orando, você ajoelhando, você botando a boca no pó. Outra coisa aqui que aconteceu, que tem acontecido em alguns lares: transferência de responsabilidade. Olha o que o Baraque fala com ela.
Se você for, eu irei. Mas se você não for, eu não irei. O general naquele dia era Baraque. Débora era a profetisa. Débora era para ter ficado na intercessão, clamando a Deus, mas agora ela precisa de ir para o fronte de batalha, porque o Baraque, ele deixou mostrar para ela uma fraqueza. Não, se você não for, eu não vou. Ela estaria junto na intercessão, porque Deus coloca cada um num papel. Tem os intercessores, tem o que vai botar a mão na massa, tem o que vai resolver. Aí o que ela fala para ele? Eu até vou, mas a honra será de uma mulher. Mulher, olha aqui para mim, você que é mulher, que é esposa, que é mãe. Não assuma o papel do seu marido. Não anule o papel do seu marido. Deus colocou esse homem por cabeça. Deus colocou esse homem como sacerdote. Deus colocou esse homem como a última palavra. Tem um texto que diz o seguinte: se uma mulher fizer um voto e seu marido escutar e não disser nada, eu acho que tem números, ela está tranquila para fazer o voto. Mas a mulher fez um voto com Deus: Senhor, eu vou ficar 1 ano sem tomar café. O marido escutou e falou assim: eu não concordo com esse voto. A Bíblia diz que ela está livre do voto por causa do marido. Nós temos que entender princípios bíblicos, nós estamos quebrando esses princípios. A mulher ela pode ter 3 faculdades, deve ter mesmo, louvado seja Deus, mestrado, doutorado, pós-HD, mas ela tem que entender, na casa dela tem um cara que é o marido, é o sacerdote, é o cabeça. Porque quando isso é invertido, o negócio desanda. Eu gosto muito de ler aquele texto, eu não vou ler agora não, por causa do horário, que fala do rei Acabe e da Jezabel. Um frouxo, mimado, que não teve capacidade de resolver os seus problemas e foi levar para uma mulher. Se você pensa que Jezabel é espírito de pombagira, que gosta de pôr chifre no marido e pegar homem, esquece. Jezabel é assassina de profeta, é mulher que manda em homem, é mulher que manda em sacerdote. Isso que é Jezabel. Jezabel não tem nada a ver com prostituição, com adultério. E só tem Jezabel aonde tem? Acabe. Nós temos que entender isso e tomar posse dessa palavra. Não abra mão da posição que Deus te colocou. Não saia da posição que Deus te colocou. 6ª coisa que o texto vai me ensinar e vai te ensinar, para o seu coração ficar feliz. Coloque sempre Deus na frente das suas lutas. Olha o verso de número 14, o que a Débora fez? E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O que ela fala depois? Você pode repetir comigo? O Senhor, repita comigo assim: o Senhor está indo à sua frente. Débora falou assim: pode ficar tranquilo, sossegado, porque Deus está na nossa frente. Quando eu coloco na mão de Deus, quando eu entrego para o Senhor, por Todo-Poderoso, eu posso descansar, porque é Deus que está à frente. Estava passando uma luta também, não em casa, ministerial. As pessoas chegando perto de mim falando assim: pastor, o senhor está triste, o semblante do senhor está caído. E eu precisando de tomar uma decisão e agir. E eu, mas a minha esposa, decidimos o seguinte: vamos entregar na mão de Deus. Vamos entregar na mão de Deus. Não vamos dar um passo sem Deus não agir.
Sabe o que está acontecendo? Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está agindo. E eu estou começando a ficar feliz. Põe Deus na frente da batalha. É 900 carros de ferro. Para Deus é só estalar o dedo. 1 Samuel 17:45. Já falei, vou repetir aqui. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Êxodo 14:14, manda pinchar no muro da sua casa, coloca na sua geladeira, põe no para-brisa do seu carro. Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Sétima coisa, o nosso inimigo perde a batalha, mas ele não desiste de mim e de você. Olha o verso 17. Olha como que o diabo não desiste. Ele vem a primeira vez, ele vem a segunda, ele vem a terceira e ele vai vir a quarta, infelizmente. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Razó, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com pano. Ele disse para ela: estou com sede, por favor me dê um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro e deu-lhe de beber, e tornou a cobrir. Agora olha o que o diabo faz comigo e com você. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. O miserável já havia perdido a batalha para os guerreiros de Israel. Ele agora entra numa tenda de uma mulher santa e ele propõe para ela falar mentira. Diga que eu não estou aqui. Fica na porta aí dizendo o seguinte: ele não está aqui. Satanás mentiu para Eva, derrubou Eva. E aqui Satanás tenta derrubar uma mulher íntegra também. O diabo não vai desistir de me derrubar. Não vai desistir de derrubar você. Fica esperto. Fica vigilante. As 5 virgens prudentes. O que tem para hoje é hoje, mas amanhã é outra história. Davi, antes de derrubar o gigante, tinha derrubado quem? Um leão e um urso. É assim. Só que louvado seja o nosso Deus. Essa mulher, ela não brincou e não obedeceu o inimigo. O que ela fez? Ela escutou ele falando com ela assim: ó, se alguém chegar aí e perguntar se eu estou aqui, diga que não. Pega a sua Bíblia e olha para você ver. Ela não responde nada. Ela sabia quem estava falando com ela. Ela sabia de quem era aquela voz. Ela pensou assim: essa voz é do meu inimigo. Essa voz é do inimigo. O inimigo quer que eu minta, o inimigo quer que eu peque. Mas eu tenho uma resposta para ele. Uma estaca afiada, grande, cravada na testa até chegar no chão. Quando o diabo começar com conversinha mole no seu ouvido, quando o diabo começar a te mandar uma mensagenzinha molezinha no seu ouvido, quando o diabo começar a te seduzir, pega essa estaca aqui, ó, e crava na testa dele até entrar na terra. Você tem que repreender Satanás através da palavra, através do Senhor, porque ele vai bater na minha e na sua porta. Mas Jael, ela sabia o que ela ia fazer. Quando o texto fala que a honra ia ser de uma mulher, parece que era Débora que ia ser honrada, não é? Não. A honra foi de quem? Foi de Jael. Só que eu quero também te dar uma boa notícia. Assim como o diabo não desiste de mim, não desiste de você, ele vem até nós. O nosso Deus está conosco e nós vamos vencer em o nome do Senhor Jesus.
Nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Vira a página aí e dá uma lidazinha no que está no capítulo de número 5, porque o texto é um só. Para poder facilitar direcionamento, colocar os capítulos na Bíblia. Mas a porção é a mesma. Olha o que acontece no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram esse cântico: consagre-se para a guerra, ó chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresentará. Louvem ao Senhor, louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. Depois de uma grande batalha, depois de uma grande luta, depois de uma grande guerra contra mim e a sua casa, nós vamos louvar o Senhor, porque a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé agora.